Gente, bom dia, boa noite, boa tarde, né? Não sei qual horário você está assistindo, eu te cumprimento aí em todos os horários, mas o importante é que você está aqui, você está acompanhando nossas aulas, você não desistiu, você está estudando, né? É aquela velha história, né, gente? Me dê limãos e eu faço limonada, ou seja, eu aproveito dentro do amargor, mas eu tomo um suco. E me dê ovos e eu faço um omelete, faço um ovo frito, faço uma farofa, né? Então você tem que o momento é o que temos é isso, então nós temos que agir. Nós não podemos ficar parado ou simplesmente se entregar, né? Eu estou trabalhando aqui na minha casa, né? Para quem não sabe, é uma aula, essa aula da forma como a gente faz aqui é mais complexa. Eu me vejo trabalhando no final de semana, de madrugada, né? E assim mesmo, né? É o preço que cada um nós vamos pagar por essa pandemia. Pior é quem nem pode estar pagando esse preço, né? São as pessoas que morreram ou que ficaram sequeladas, ok? Mas vamos para coisa boa, vamos para nossa aula. Ok, gente, então nós vamos falar hoje da pirâmide etária, né? É essa representação aqui, né? Vamos primeiro explicar o que que é. Pirâmide, deixa eu marcar aqui, pirâmide etária, né? Também chamada de pirâmide de quê? De idade, né? Por quê? Porque ela trata da faixa etária das pessoas, né? Através dessa pirâmide. É um gráfico para representar a idade das populações. Daqui é um gráfico que apresenta a distribuição da população por sexo e por faixa de idade, ok? A faixa de idade está aqui na vertical e o sexo está aqui, ó. De um lado é feminino, do outro lado é masculino. Ou de um lado é masculino, do outro é feminino, ok? Observe as pirâmides de idade da Etiópia, né? Aqui, desse ladinho aqui, ó, que eu estou marcando, é da Etiópia e desse lado é da Itália. Por que que fez essa distinção aqui, gente? Que a Etiópia é um país africano, né, com índices bem diferentes, e a Itália é a Europa, com índices bastante diferentes, né, por exemplo, da Etiópia. Então, o que, que a gente percebe, gente, visualmente? Deixa eu ampliar aqui. Cadê? Ampliar. Vamos ampliar. Olha aí da Etiópia, gente. Você vê que é uma pirâmide mesmo, aí é uma pirâmide pontuda, né? Você vê aqui, ó, em vermelho são os homens, em verde são as mulheres. O que, que a gente observa aqui, ó? A gente observa que ela começa com uma base grande e vai o quê? Se afunilando até ficar bem fina. Já no caso da Itália, né, a gente vê que ela não tem a forma de uma pirâmide, apesar de ser chamada de pirâmide, ela parece um sorvete, né? Aqui, ó. Você vê aqui o copinho, né? O copinho do sorvete. E aqui ele dá uma crescida aqui no meio e depois ele vai afunilando, porque na verdade todas têm que afunilar, porque nesse momento aqui de mais de 90, o povo vai ter que morrer mesmo, né? Enquanto não inventarem um remédio por viver mais de 100, aqui na casa dos 90, todas as pirâmides vão afunilar. Outro detalhe aqui, gente, que a gente pode ver também, deixa eu botar aqui, é em relação a homens e mulheres. Você vê aqui, ó, que num país europeu como a Itália, as mulheres, né, elas vivem bem mais. Ó. Você vê que né, aqui em verde está mais larga, né, essa pirâmide da Itália. Aqui já na Etiópia, a gente vê que a funila é quase igual, né? As pessoas vão pegando idade e vão morrendo mesmo lá, ok? Mas vamos conhecer um pouco mais sobre isso, né? Para melhor análise, podemos dividi-la em três partes. Bom, a pirâmide são divididas em três partes. Nós temos a base, né? Parte inferior da pirâmide representa a parcela da população formada por crianças e jovens, né? Ou seja, crianças e jovens com idade entre 0 e 14 anos. Então, as crianças e os adolescentes formam a base da pirâmide.
Para voltar lá no anterior, para a gente ver aqui, aqui, ó, aqui, ó, até aqui, ó, até aqui é a base da pirâmide, ó, de 0 até aqui, ó, 11, 15 anos. Olha aqui na Etiópia, de 0 a 15 anos. Também são bem parecidas nesse período aí, né? Praticamente elas estão igualadas, né? Mas vamos seguindo. Opa, próximo. Isso. E agora vamos para o corpo, né? O corpo da pirâmide. Parte intermediária da pirâmide representa a população de jovens, jovens e adultos, né? Ou seja, dos adolescentes aos adultos já um pouquinho mais, né? Com idade entre 15, né? Até 59 anos de idade. Então você vê aí que eu e vocês estamos aí no corpo da pirâmide, né? Vamos olhar de novo aqui. Opa, peraí, anterior. Ok, vamos olhar de novo aqui para o corpo da pirâmide, né? Você vê aqui, ó, de 15 a 59 anos, né? Eu vou marcar aqui para a gente poder ver, ó. Aqui a base, né? Aqui o corpo, né? Cadê? Até 59. Aqui o corpo. E aqui vai ser a parte final, que nós vamos apresentar agora, ok? Então, vamos lá. Então, e finalmente o topo da pirâmide, né? O topo da pirâmide, parte superior da pirâmide, representa a população de idosos. Grupo com idade igual ou superior ao quê? 60 anos, né? Então, por exemplo, minha mãe ela já está no topo da pirâmide, né? Vamos olhar para o topo da pirâmide aqui. O topo da pirâmide é esse aqui, né? Deixa eu ampliar aqui para a gente ver. Aqui, ó. Topo da pirâmide, ó, aqui dos 60 até o final aqui é o topo. Então, você vê aqui, base, corpo e topo, ok? E aqui vamos marcar aqui também na europeia aqui, né? Deixa eu botar aqui 0 a... Eu tô sem óculos, gente, e eu tô quase cego. E aqui o corpo, né? Pá, pá, pá. E aqui o topo. Pá, pá, pá. Então aqui seria aqui base, né? Corpo e topo, ok? Tá batendo? Tá. Então vamos lá. O formato de uma pirâmide etária, o formato é o que? Essa forma dela, né, gente? O formato de uma pirâmide etária. Vamos olhar de novo para o formato de uma pirâmide etária. Está aqui a fórmula de uma pirâmide pontuda e essa aqui uma pirâmide em forma de um sorvete daquele de copinho, né? Então, permite verificar o perfil da população de um país quando a base da pirâmide é larga, a natalidade é alta e a população é caracterizada por um grande número de crianças e jovens. Você vê ali que a base da Etiópia, bora olhar de novo ali, a base da Etiópia você vê que é mais larga do que a base da Itália, ou seja, nasce mais crianças. Agora, essas crianças não têm a possibilidade de viver tanto quanto as italianas, né? Já as pirâmides que apresentam a base mais estreita, que o corpo indica a população com baixa o quê? Natalidade, né? Ou seja, nasce menos gente, que é o caso europeu, né? Que tem na Itália mesmo é uma população extremamente envelhecida e nasce pouca gente. E maioria de adultos, né? Adultos já no topo, né? Pirâmide de topo mais alto e largo indica elevada expectativa de vida. Aqui, ó. Largo indica a expectativa de vida, né? É o caso da Itália. Vamos ver de novo? Olha aqui, ó. É mais largo, né, no topo.
Por quê? Porque as pessoas vivem mais, né? E relativamente grande o número de idosos. É o caso da Europa inteira, não só a Itália. Se a base é estreita e o corpo e o topo são mais largos, a população de adultos e idosos é maior que a de jovens. É o caso da Itália. Vamos ver novamente aqui, ó. Ok? Beleza, então vamos continuando aqui. Agora observe a pirâmide etária brasileira nesta pirâmide. As linhas contínuas dos dois lados referem-se ao ano de 2012, permitido comparação com as barras que indicam dados. Aí você vê aqui no caso do Brasil, né? É uma pirâmide, aqui é quase uma garrafa, né? Você vê aqui a base, né? Aqui é a base que eu vou desenhar aqui, né? Aqui está a nossa base, né? Ou seja, é de 0 a 15 anos. E agora aqui, dos 16 aos 59, né? E finalmente aqui dos 60 até o fim, né? Aí você vê que a nossa base ela não parece ela não parece nem com a da Itália e nem com a da Etiópia. Na verdade, nós estamos mais parecidos com a da Etiópia do que com a da Itália. Olha aí, ó, a Etiópia e aqui a da Itália. A gente já está um mesclado, né? Nós estamos aí uma mistura de Etiópia com Itália, né? Beleza? Então vamos aí para as próximas, né? Sexo, idade e renda nas regiões brasileiras, né? A distribuição da população brasileira por sexo e idade, bem como as desigualdades de renda, podem ser verificadas no território dividido por regiões. Observe os mapas dessa seção. Deixa eu ampliar aqui para a gente ver aqui. Olha aqui, gente. Primeiro, em verde são homens e em vermelho são mulheres. E aqui a população. Então a gente vê aqui, ó, no norte, né, 50,2 são homens, são mulheres, né, e 49,8 homens. Já no Nordeste aqui, ó, no Nordeste também continua a superioridade feminina, 51,8. Centro-Oeste também. Desculpa, gente. No Centro-Oeste também. No Sudeste amplia, né? E aqui no Sul continua a vantagem. Então, em todas as regiões brasileiras, a quantidade de mulheres é superior à de homens, ok? Então, vamos para uma próxima. Aqui agora a população por idade, né? Deixa eu ampliar de novo aqui no Brasil, né? Ok. Primeiro, de 0 a 19 anos vai estar em verde, de 20 a 59 em azul ou roxo, e de vermelho é os 60 anos ou mais. Então vamos ver como é que está distribuído isso. No sul do Brasil, né, 16% são mais de 60 anos, de 20 a 59, 57% no sul, e de 0 a 19 é menor número, né? Agora vamos aqui para o Sudeste, né? Sudeste, o maior número também é entre 20 e 59. Os números do Sudeste são quase idênticos, né, aos números do Sul, ok? Então vamos aqui para o Centro-Oeste, né? Você vê aqui, ó, o Centro-Oeste aqui, ok? Também a maioria é entre 20 e 29 e a minoria é de idosos, como ocorre nas outras regiões. A diferença é que é menor, né? O número de idosos aqui vai 12%. Agora a região Nordeste, né? Região Nordeste já os dados são um pouco diferentes, né? Nós temos aqui 55% dessa pessoal de 20 a 59,
O número de crianças, né, de 0 a 19 já é bem maior, 31%, né? E 13% de idosos. Agora no norte, né? No norte segue o padrão do Brasil, né? Qual é o padrão do Brasil pelo que nós observamos? Que a maioria da população é entre 20 e 59 anos. Depois vem as crianças e adolescentes entre 0 e 19 e por último os idosos entre 60 ou mais, ok? Ok, gente, então vamos aí falar de populações tradicionais e território, né? Aí a gente ele pede aqui para a gente observar essas duas fotos, né? Na primeira, número 1, a gente vê aqui uma foto expressando da comunidade Andirobal. Deixa eu ampliar aqui para a gente ver sobre a comunidade Andirobal. São comunidades extrativistas que coletam e beneficiam sementes da árvore andiroba, de cuja semente extrai o óleo muito usado na indústria de cosméticos. Grande parte dessa comunidade vive na floresta amazônica, geralmente próximo a ribeirões, pois também vivem da pesca. Então, isso aí é uma comunidade, né? E agora nós vamos ver aqui a comunidade do terreiro, né? Que parece que é um tipo um, um desses cultos, né? Afro, né? Encontra-se em vários lugares do Brasil os terreiros, né? O terreiro, quer dizer, que eu queria dizer. São locais de culto de religiões de matriz africanas, e foi o que eu falei, né? E são formados por dependências internas e externas, com elementos da natureza, são considerados lugares sagrados, né? Então, isso aí é um terreiro, né? Terreiro de macumba, como o povo diz aqui, mas na verdade é um terreiro de umbanda, né? Que é a forma devida como nós devemos expressar. Ok, as comunidades retratadas nas fotografias são exemplos de populações tradicionais, né? Grupos ou comunidades que ocupam ou usam determinados o que? Territórios e recursos naturais, né? Para garantir seu sustento e para preservar seus modos de produzir e viver, o que inclui, por exemplo, conhecimentos, né? Porque principalmente esse pessoal da floresta, eles conhecem plantas medicinais, plantas que curam, né? Crenças, né? Quando a gente mostra, por exemplo, ali o do terreiro de Umbanda, né? E práticas transmitidas de geração para geração, que no caso pode ser religião, pode ser um prato, né? Quando eu falo prato, gente, eu estou falando de uma comida, né? Há diversas comunidades tradicionais no Brasil, muitas delas habitam seus territórios desde o período colonial ou, ou até antes da colonização, como é o caso dos nativos brasileiros ou índios, né? Que antes do português chegar, eles já ocupavam determinados lugares. Entre as comunidades tradicionais estão diversos povos, o que? Os povos indígenas ou os nativos brasileiros, né? Como eu costumo chamar comunidades remanescentes de quilombolas, comunidade do Cerrado, comunidades extrativistas, ribeirinhos, que são aqueles que vivem, né, às margens dos rios no Brasil, caiçaras, né, que são comunidades que vivem às margens não, nas praias de mares, né, eles são chamados normalmente caiçaras, ok? Vamos para o próximo aqui. Ao longo da história, as comunidades tradicionais, que são todos esses que eu representei anteriormente, né, em geral sofreram as mais diversas adversidades, como expulsão, né, são expulsos de onde moram, e invasão do seu território. Nesse caso, não manda embora, simplesmente entra no território e aí vai disputar espaço, né? Diversos tipos de discriminação, né?
a expressa aqui, a discriminação pode ser étnica, né, só pela raça deles, pode ser religiosa, por causa de suas religiões, né, ele está dizendo principalmente, né, além de mais condições sociais e econômicas, né, por que sociais e econômicas? Porque muitas vezes os governos não dão a assistência devida a esses povos, né, as comunidades tradicionais tiveram, e dentro desses que não tem assistência, eu quero enumerar os nativos brasileiros ou os indígenas, né? Que para quem conhece as aldeias, sabe que a assistência em saúde e em educação é péssima na maioria das aldeias do Brasil. As comunidades tradicionais tiveram e ainda têm dificuldade em manter seus territórios por vários motivos, como invasão, né, que nós já falamos, mas eu vou explicar, de produtores agrícolas, pecuaristas, madeireiros, mineradores, garimpeiros, para a construção de estradas hidrelétricas, entre outras grandes obras nos territórios habitados por algumas dessas comunidades, como acontece com povos indígenas e outras comunidades que vivem na Amazônia. A gente, inclusive, tem um exemplo disso aqui, né? Essa hidrelétrica aqui do Estreito, existiam pessoas que tinham fazendas, tinham propriedades, já inclusive há décadas, quase 100 anos, e foram retiradas, né? Foram bem convincentes, simplesmente diziam, olha, é melhor você vender, porque isso aqui vai para o fundo d'água mesmo, né? Então, a pessoa se viu obrigada a ir embora, né? Abandonar uma terra que há décadas, até centenas de anos, eram de suas famílias. Pressão por mercado imobiliário, né? Vamos explicar isso aqui, vamos ler primeiro, né? Para construir casas de veraneio, condomínios, hotéis, comunidades localizadas no litoral, como sofrem muitas comunidades que vivem no litoral das regiões sudeste e nordeste. Isso aqui, gente, acontece mais no litoral mesmo. Por exemplo, vamos dizer uma praia onde morava uma comunidade de pescadores. De repente, nesse lugar, as pessoas descobriram como um lugar bacana para banhar, para pegar onda, e aí começaram a construir hotéis, né, naquela região. Então as casas ficam no meio dos hotéis. Então o que vai acontecer? Aqueles pescadores vão sendo pressionados a ir embora daquele lugar, porque o seu modo de vida, a sua simples presença atrapalha a existência ou o bom funcionamento, né, na visão dos proprietários daqueles hotéis. Preconceito e discriminação, né? Isso que acontece com os nativos brasileiros, nossos índios, mas também com algumas comunidades quilombolas, né? De setores da sociedade em relação principalmente às tradições, como comunidades de terreiro, né? Como aquela que eu mostrei lá, com terreiro de candomblé, né? De umbanda, sei lá, que praticam as religiões de matrizes africana. Bom, o autor colocou aqui preconceito e discriminação, mas existe preconceito e discriminação também com as religiões de origem indígena brasileira. Existe preconceito e discriminação com índios pelo simples fato dele ser índio, né? Quem de nós nunca ouviu aquela história? Ah, índio é preguiçoso, né? Índio não gosta de trabalhar. Isso é preconceito, gente. Que na verdade a cultura do índio é diferente da nossa. Ele não dentro da cultura dele, ele tem um modo de vida diferente. Então, se ele vive diferente da gente, não quer dizer que ele seja, na nossa cultura, ele pode até ser preguiçoso, na nossa avaliação. Mas na cultura dele, é o jeito dele de viver, ok? E a degradação, né, dos elementos naturais, dos quais muitas dessas comunidades dependem. Isso acontece, por exemplo, onde existe uma floresta, as pessoas extraíam o açaí, a castanha, de repente aquela floresta começa a ser derrubada para criar pasto, ou ela é derrubada para mineração, por garimpeiros. Então, essas comunidades que dependiam da castanheira, que dependiam do açaí, né, da pesca no rio, elas vão começar a ir embora, porque com a destruição elas não vão poder sobreviver, porque
o modo de vida delas foi alterado, porque elas viviam da natureza, ok? Então vamos lá. Aqui, garantir os direitos das comunidades tradicionais vai além da sobrevivência das pessoas e da preservação da cultura. Há muitos outros motivos importantes para assegurar o direito de ocupação e uso dos territórios por essa comunidade. Um deles é que as práticas e técnicas de produção desses grupos geram menores impactos do que ambientais, né? Você vê que no Brasil, antes da chegada dos portugueses, já viviam milhões, né? Inclusive se fala em algumas dezenas de milhões de nativos brasileiros, de índios vivendo no nosso território. E você vê que o impacto foi mínimo, para não dizer nenhum, né? Eles viviam na natureza, aproveitavam o que a natureza tinha, e e a selva continuou intacta, os rios continuavam intactos. E a gente vê que em lugares como, por exemplo, aqui na nossa cidade mesmo, nós temos 5 riachos, né? E um rio Tocantins. E a cidade só tem 160, né? 170 anos praticamente. E você vê que os nossos riachos já estão todos poluídos. O rio Tocantins está extremamente degradado, né? Super poluído. E em pouquíssimos anos, né? Em menos de 2 séculos, a vida das pessoas vivendo aqui já conseguiram destruir tudo isso. E antes, indígenas moraram aqui perto, né? E nunca se ouviu falar, nos milhares de anos que os índios viveram no Brasil, de nenhum rio destruído, né? De nenhuma floresta degradada. Quando comparadas às técnicas da grande produção comercial, assim comunidades tradicionais contribuem para frear o desmatamento, né? Ou seja, onde tem índios, onde tem pessoas que vivem do açaí, onde tem pessoas que vivem da pesca, onde tem pessoas que vivem da castanheira, lá a floresta vai ser preservada, porque eles sabem a importância da floresta para a própria manutenção da vida deles, ok? Frear o desmatamento, preservar rios, córregos, por exemplo. Ok, gente, então nós estamos aí, uau, quase meia hora de aula. Queria agradecer vocês pela audiência. Tem uma atividade em anexo aí. Queria convidar vocês também para comentar aqui no YouTube, gente. Vamos comentar, bora usar os comentários aí. Critique, faça sugestão, né? Elogie se quiser, né? Convide os amigos para visitar nosso YouTube. Tem outros vídeos aqui, né, no nosso YouTube. Então, venha cá, assista. Eu, por exemplo, fiz uma visita a São Luís, né? E eu, no Mercado do Peixe, eu fiz um vídeo. Convido vocês a assistirem. Está em algum lugar aí no meu canal, ó, aí para trás, né? Então, convide seus amigos também para vir assistir meu canal no YouTube e para curtir, ok? Valeu, gente. Grande abraço. Até a próxima.